Olá, oitavo ano. Como estávamos vendo sobre a questão da reprodução, né? A gente viu sobre o sistema genital masculino e feminino no ser humano. A gente viu sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Os métodos contraceptivos a gente vai ver mais adiante, que eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, certo? Então, no final da aula dessa semana, tem um trabalhinho para vocês pesquisarem sobre os métodos contraceptivos. Mas agora dando continuidade, né, ao nosso processo de reprodução que a gente estava falando, a gente viu até agora o processo reprodutivo nos seres humanos. Mas e no mundo animal, vegetal, como isso acontece? Como essa reprodução acontece? Tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender primeiro os dois processos reprodutivos que existem: o assexuado e o sexuado, certo? Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o processo de reprodução assexuada, certo? Mas antes disso, é importante a gente saber a diferença entre esses dois processos. Tá, vocês já viram sobre isso, a gente já falou sobre reprodução assexuada e sexuada no 7º ano, quando a gente estudou todos os grupos vegetais e animais. E então é importante a gente resgatar esses conceitos para a gente poder entender a reprodução em si, como acontece, certo? Então, primeira diferença entre um e outro. A reprodução assexuada, ela não precisa de dois organismos para acontecer. Para produzir um novo organismo, não é necessário dois, apenas um consegue produzir um novo organismo, tá? A gente vai ver que tem várias formas disso acontecer. Os descendentes também desse tipo de reprodução, eles são idênticos ao parental, né? Porque é só um. Ao parental, ou seja, um indivíduo que gera um novo indivíduo, esse novo indivíduo vai ser idêntico a esse, porque só tem o material genético deste organismo. Então, ele vai ser igual, ele não vai ter uma variabilidade genética, como a gente vai ver que tem na reprodução sexual. Então, os descendentes são idênticos. Não tem, então, essa variabilidade genética, por só ter o material genético de um organismo apenas. Mas a reprodução é bem rápida, né? Porque não depende de ninguém. Um organismo, quando ele sente que deve se reproduzir, ele apenas reproduz um novo organismo, não precisa de outro indivíduo para isso. Contrário da reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, é necessário dois indivíduos, cada um produzindo um gameta diferente, que ao se encontrarem formarão um novo indivíduo. Então, é necessário ter dois indivíduos para a reprodução. Os descendentes vão ser diferentes entre si e dos parentais, porque são materiais genéticos diferentes. São dois organismos diferentes, cada um com material genético. O material genético desses dois vai se juntar, vai se misturar e gerar um novo indivíduo, certo? Então, os descendentes desse tipo de reprodução, eles não vão ser idênticos aos parentais, certo? Consequentemente, terá uma variabilidade genética maior, eles vão ser diferentes, ser de diferentes formas, tá? Mas nesse tipo de reprodução é mais lento. A gente vai ver o porquê disso, tá? Primeiro a gente vai falar do tipo de reprodução assexuada, certo? Então, a reprodução assexuada é um processo que não tem fecundação. A gente viu que a fecundação é quando um gameta masculino e um gameta feminino se encontram para formar um embrião. E esse embrião será um novo indivíduo. No caso da reprodução assexuada, isso não ocorre. Não tem essa produção de dois gametas diferentes. Não tem produção de gametas. Tá? Então, é um organismo, ele decide se reproduzir, pronto, reproduz. Decide se reproduzir de novo, pronto, se reproduz. Sozinho, ele não precisa de outro organismo, certo? Os indivíduos gerados serão idênticos, então, ao indivíduo que o gerou, porque só tem o material genético daquele indivíduo, então os descendentes serão iguais a ele, não tem como ser diferente, certo? Desse novo indivíduo que vai surgir, ele vai se desenvolver, ele vai crescer através do processo de mitose, certo? Assim como os organismos também lá na reprodução sexuada. Mas o nosso processo de mitose acontece depois da fecundação. Então, lembram lá, quando, por exemplo, no ser humano, o espermatozoide se encontra com o ovócito,
ocorre a fecundação, gerando um embrião. Esse embrião vai se multiplicando em várias células, multiplicando até gerar um feto e assim por diante. Isso é mitose, essa multiplicação de células, tá? Esse aumento do indivíduo, esse desenvolvimento do indivíduo. Então, após desse novo indivíduo ser produzido por esse primeiro, ele vai se desenvolver através de mitose também, certo? E por isso ele consegue se desenvolver e crescer. Vários invertebrados, ou seja, animais que não têm ossos, não têm esqueleto, não têm vértebras, por exemplo, insetos, quinidários, os poríferos, as esponjas do mar, como a gente viu, né, ano passado, as esponjas do mar, as águas-vivas, vários insetos, plateumintos, nematódios, vários animais que são invertebrados se reproduzem dessa forma, assexuadamente, tá? Alguns vertebrados também. A gente vai ver que tem alguns vertebrados que também se reproduzem dessa forma, certo? Então, não é regra que só animais invertebrados que possuem tipo de reprodução assexuada. A gente vai ver também que não são só animais. Tem plantas também, vegetais também tem esses dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada, beleza? Então, os tipos de reprodução assexuada. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada, é onde a parte do corpo do ser inicial cresce até que o broto se solta e origina um novo ser vivo. Por exemplo, as esponjas do mar. Então, aí tem lá uma esponja do mar, ela vai multiplicando as células em determinado local dela, vai multiplicando até gerar um broto. Esse broto, então, se solta desse indivíduo inicial e então forma uma nova esponja, tá? Esse tipo de reprodução é reprodução assexuada, não teve produção de gametas, não teve fecundação, certo? Mas o organismo novo é idêntico ao organismo anterior, certo? Então, ele vai sofrer mitose, a partir do momento que ele se solta do indivíduo anterior, ele vai sofrer mitose, 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 e vai aumentar e vai ser idêntico ao inicial, tá? Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Então, como o próprio nome diz, fragmentação vem de fragmentos, tá? O indivíduo inicial se divide em duas partes. E se ambas as partes possuírem as células reprodutoras, cada uma delas vai originar um novo indivíduo. Por exemplo, é o que acontece nas estrelas do mar. Tá? As estrelas do mar, elas se reproduzem assexuadamente pelo processo de fragmentação. O que isso acontece? Por exemplo, uma estrela do mar, ela perde um pedaço dela. Vem algum animal e acaba arrebentando uma perna dessa estrela do mar. Se as células que são responsáveis pela multiplicação, por essa mitose, estiverem nas duas partes que foram separadas, cada parte vai regenerar a parte perdida, certo? Então, cada fragmento destes irão originar um novo indivíduo, tá? Vai regenerar aquela parte perdida, se tiver as células que são responsáveis pela mitose. Vai depender muito de indivíduo. Tem indivíduos que têm umas células específicas. No caso das estrelas do mar, as células específicas de reprodução se chama madreporo. Tá? Então, a madrepórica, essas células vão ser responsáveis pela reprodução, ou seja, pela multiplicação de células naquele local. Então, se a estrela do mar foi cortada aqui e uma parte dessas células específicas estiverem dos dois lados, cada parte vai regenerar a parte perdida e vai originar uma nova estrela do mar. É o tipo de reprodução, está originando um novo indivíduo a partir de um. Então, é reprodução do tipo assexuada, porque não envolveu gametas e não teve fecundação, tá? Nesse caso, é o tipo de fragmentação. Reprodução assexuada a partir de fragmentação. Outros tipos de reprodução assexuada são partenogênese e a fissão binária, tá? A partenogênese, ela acontece da seguinte forma. É quando um ovócito, um óvulo, ele não é fertilizado, ou seja, um gameta masculino não fecunda, não encontra esse óvulo, esse ovo, né? De uma forma geral, o ovo, tá? Mas mesmo assim, o embrião consegue se desenvolver ali dentro em um novo indivíduo. Só que o que vai acontecer? Esse novo indivíduo vai ser idêntico ao indivíduo que
originou esse ovo. Não vai ter uma variabilidade genética. Isso, por exemplo, acontece nas abelhas. Tá? Na sociedade das abelhas acontece esse tipo de reprodução assexuada do tipo partenogênese. Por exemplo, tem a rainha, que é a abelha fêmea, e tem o zangão, que é a abelha macho. A fêmea, a rainha, vai produzir um óvulo. Se esse um óvulo receber o gameta masculino, o espermatozoide do zangão, ele vai originar abelhas operárias, no caso, se for macho, e se for fêmea, uma abelha rainha, certo? Tem fêmeas operárias também, mas vai depender do que a larva inicial vai ser alimentada, tá? Mas isso a gente já viu ano passado, isso é outra história. Mas se for fecundado por um gameta masculino, esse óvulo vai originar uma operária ou uma rainha. Se caso o óvulo produzido por essa rainha não for fecundado pelo gameta masculino, ele ainda assim vai originar um novo indivíduo, vai originar uma nova abelha. Só que essa abelha não vai ser operária e nem vai ser rainha, ela vai ser um zangão. Tá? Que é um outro tipo, outra classe de abelhas, outra classe de trabalho na sociedade das abelhas, certo? Esse tipo, o processo de produção de zangões é pelo processo de partenogênese, onde o óvulo não fecundado por um gameta masculino originou um indivíduo mesmo assim, mas com características próprias, certo? Esse caso de partenogênese também acontece em alguns animais vertebrados que eu falei no início da aula, tá? Por exemplo, alguns lagartos, o dragão de Komodo, por exemplo, é um animal vertebrado, é um réptil vertebrado, e esse tipo de reprodução assexuada ocorre nessas espécies, onde um ovo da fêmea que não é fecundado por um dragão de Komodo macho, ele ainda assim pode originar um novo dragão de Komodo. Só que esse dragãozinho de Komodo, ele vai ser idêntico à fêmea, né? E ele vai ser mais propício às doenças, porque a variabilidade genética dele é muito mais baixa. Tá? E vai depender de vários fatores também para isso acontecer, tá? Mas não é o principal tipo de reprodução dos dragões de Komodo dessa forma, mas pode ocorrer, certo? Então, alguns vertebrados também podem ocorrer tipo de reprodução assexuada. O tipo de fissão binária, tipo de reprodução assexuada. Fissão binária, ou bipartição, que é a mesma coisa, bipartição ou fissão binária, é quando o organismo se divide em dois. E, se necessário, regenera as partes faltantes nos dois novos indivíduos, tá? Por exemplo, é o que acontece nas planárias. E também acontece nas bactérias. As bactérias se reproduzem por fissão binária também. Por exemplo, tem um organismo e ele simplesmente se divide ao meio. Qual a diferença de fissão binária e fragmentação? Fragmentação são fragmentos que se regeneram. No caso da fissão binária, o organismo inteiro é regenerado. Tá? Ou seja, o organismo inteiro se divide ao meio, olha aqui, ele se divide ao meio e cada parte gera um indivíduo inteiro, tá? Dessa forma que as planárias, que são plateumintos, se reproduzem e, por exemplo, as bactérias também se reproduzem dessa forma. A célula inteira da bactéria se divide ao meio, formando duas novas bactérias. No caso das planárias, uma planária se divide inteira ao meio, produzindo duas planárias inteiras novas, certo? Esse é o tipo de bipartição ou fissão binária, certo? A reprodução assexuada, assim como a sexuada também, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Pensando, claro, no contexto do habitat daquele indivíduo, pensando nos predadores daquele indivíduo, no modo de vida dele, a gente consegue perceber algumas vantagens de ter esse tipo de reprodução e algumas desvantagens de ter esse tipo de reprodução, certo? Algumas vantagens. Reprodução assexuada tem menos gasto energético, ou seja, a procura de um parceiro, o acasalamento, tudo isso gasta a energia do indivíduo. E às vezes, dependendo do indivíduo, ele precisa muito dessas energias. Ele não tem tempo para ficar gastando isso, ele não pode ficar gastando energia assim. Ele tem que se reproduzir rápido. Tá? Então, isso é uma vantagem. A reprodução sexuada é uma vantagem que não gasta tanta energia assim para a reprodução. Não depende de outro indivíduo, de procurar um outro indivíduo, é muito mais rápido,
porque não tem esse tempo de acasalamento, o tempo de maturidade do sexual, então é muito mais rápido para aquele organismo. Gera mais descendentes, consequentemente, já que a reprodução é mais rápida, consequentemente, mais descendentes podem ser gerados. E se caso um grupo de indivíduos está diminuindo a quantidade de indivíduos naquele determinado ambiente, a reprodução assexuada vai repopular aquele ambiente muito mais rápido. Então, tem um aumento da população mais rápida também, por esse tipo de reprodução assexuada. Mais algumas desvantagens. Baixa variabilidade genética, ou seja, os organismos são todos idênticos. Então, por exemplo, consequentemente, eles são mais propensos à letalidade por agentes externos. O que isso quer dizer? Por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, por fissão binária, como a gente viu. Elas são idênticas umas às outras. Então, se, por exemplo, quando a gente fica doente, tem uma placa bacteriana na garganta, ou seja, está com dor de garganta, tem muitas milhares de bactérias se reproduzindo na garganta. Se eu tomar um único antibiótico, vai matar toda aquela placa de bactérias, certo? Isso porque elas são idênticas umas às outras. Se elas fossem diferentes, cada bactéria fosse diferente uma da outra, um único antibiótico conseguiria matar essa placa bacteriana? Não. Então, isso acaba sendo uma desvantagem para a bactéria. Para a gente é bom, que funciona, que a gente vai matar todas as bactérias que estão incomodando. Mas para a bactéria, isso é bom ou isso é ruim? Isso é desvantajoso. Então, não ter uma variabilidade genética, não ser diferente uma da outra, isso para ela é ruim. Por causa desse agente externo, por exemplo, desse exemplo que eu dei, por exemplo, dos antibióticos, no caso das bactérias. Tá? O tempo de vida também é curto, né? Justamente porque estão mais propensas a esses agentes externos, e tanto na natureza também, organismos que se reproduzem assexuadamente, tem mais organismos, mas eles são, por serem facilmente mortos, por terem uma variabilidade genética baixa, pouca, eles acabam tendo pouco tempo de vida. Consequentemente, isso acaba tendo uma evolução mais lenta da espécie. Então, essas espécies, elas são organismos mais simples. Elas não conseguem atingir uma certa complexidade em questão de função dos órgãos, das funções metabólicas, funções de vida, estilo de vida. Não é muito complexo, porque essa evolução dela para chegar a isso, essa complexidade do organismo, vai levar muito mais tempo. Então, organismos que reproduzem por tipo de reprodução assexuada são organismos evolutivamente mais lentos, né? Uma evolução mais lenta de complexidade. Certo, pessoal? A próxima aula a gente vai falar, então, sobre a reprodução sexual. Até mais e bons estudos. Qualquer dúvida, anotem para a gente poder tirar na aula ao vivo. Belezinha? Fechou? Até mais!